Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro da Associação Nacional da Advocacia Negra, a ANAN. Hoje eu, Luiz Felipe Roque, advogado aqui do Rio de Janeiro, estarei apresentando o programa A Banca, esse projeto, esse quadro que tem como objetivo dar visibilidade a dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos publicados a respeito do direito e da negritude, esses trabalhos, essas pesquisas, tendo como foco principal o pesquisador negro. E eu estarei acompanhado da grande doutora, com uma pesquisa maravilhosa, a doutora Janaína Magali Cordeiro da Silva, que logo estará aqui conosco participando desta live. Deixa eu fazer aqui a chamada. Conosco para conversar a respeito dessa pesquisa, desse trabalho maravilhoso que ela desenvolveu, aqui conosco. Doutora, tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite. É uma grande honra estar aqui com a doutora, E já que todos estão já chegando para nos acompanhar, a doutora Silvia Campos também está com algum problema de conexão, mas se possível era ir lá ingressar também para nos acompanhar. Mas de início, doutora, queira se apresentar para aqueles que estão nos assistindo, seu nome, seu currículo, eu sei que é extenso, mas a doutora pode pontuar algumas dessas conquistas que a doutora tem acadêmica, e como a doutora Janaína saiu desse pensamento, uma menina com ideias, com sonhos, da onde partiu esse pensamento para chegar aonde a doutora chegou, ser pesquisadora, ser jurista e todas as qualificações aqui que nós sentimos muito honrados de ter uma irmã de cor, com toda essa potência. Fale para todos nós, doutora. Então, boa noite a todas, a todos e a todes. É uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com a ANAN, diante desse projeto maravilhoso, em que nos traz visibilidade para o nosso povo preto. Então, primeiramente, antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, e, sobretudo, agradecer pela iniciativa da ANAN, por conta desse fortalecimento, porque isso é muito importante para nós, e tratar sobre as nossas pautas. E também quero lhe agradecer, doutor Luiz, o senhor foi o primeiro contato, com que eu tive a felicidade de ter aí a aprovação de poder hoje trazer e falar um pouquinho do meu trabalho. Agradecer também a doutora Silvia Paulino, que está entrando, pela disponibilidade dela de estar aqui conosco. E, enfim, eu vou falar então um pouquinho dessa minha trajetória. Então, me chamo Janaína Magali Cordeiro da Silva, sou advogada, sou conselheira seccional da OAB, tenho especialização em Direito Empresarial, também em Direito Tributário, fiz empresarial na PUC-RS e Direito Tributário pela URGS. E sou doutoranda e mestre em Direito pela Unicinos. Sou bolsista CAPES, nota 6, em Direito. E, atualmente, eu estou vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial e também faço parte de alguns grupos de pesquisa, do grupo de pesquisa CULTS, da Unicinos, sou membro do GT dos Povos Indígenas, da OAB, membro também da Comissão de Compliance da OAB e membro da CIR, que é a Comissão de Igualdade Racial da OAB, em que eu estou atualmente como vice-presidenta. E, então, voltando um pouquinho no tempo e falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou uma menina... Só uma parte, se a doutora me vê olhando para o lado ou saindo da tela, porque sabe como é que é o ao vivo, Eu sou apresentador, a técnica, eu faço tudo ao mesmo tempo. A doutora pode continuar falando que eu estou prestando atenção, tá ok? Tranquilo. Obrigada, doutora. Então, voltando um pouquinho então, no tempo, falando um pouquinho da minha trajetória,
eu tenho um irmão, a minha mãe foi responsável pelo sustento da casa, como muitos dos lares, né, das famílias pretas. A minha mãe, então, era responsável pelo sustento da casa, e desde pequena, então, eu tinha assim, vontade de ser advogada. Não sabia como, se seria possível ou não, mas esse sonho, essa vontade começou desde pequena. E aí, claro, a gente vai crescendo, vai vendo essas dificuldades, enfim, entendendo que não é fácil ingressar numa faculdade de Direito, que não é fácil também, né, além de ingressar, se manter, estar ali, ficar durante todos os anos, cursar todas as disciplinas, ter condições de manutenção, né, enfim, de transporte, de alimentação, enfim, é uma série de situações. Mas, felizmente, eu tive êxito, eu tive acesso, na época, à Bolsa Filantropia, na faculdade, na Unicinos. Isso me possibilitou, né, concluir, então, a minha graduação. Logo depois disso, houveram outras barreiras, que seria, né, a questão de se inserir no mercado de trabalho, a questão de aprovação perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós, os bacharéis em direito, a gente acaba se vendo num momento assim muito difícil, porque tu está iniciando, né, no mercado de trabalho, ao mesmo tempo tu precisa correr atrás da tua carteira. Mas, enfim, eu procurei, então, me especializar, diante de inúmeras dificuldades, fui buscando, trabalhava em 3 empregos, como, né, a maioria do nosso povo se desdobra em vários para conseguir chegar no seu objetivo. E hoje, né, eu sou mãe do Arthur, de 9 anos, e então é mais uma função dentre tantas outras, né, que a gente precisa dar conta, e enquanto mulher preta também é algo que, enfim, é difícil, mas é muito prazeroso hoje ver que o meu filho dá esse exemplo para ele, né, dá esse exemplo de persistência, porque é isso, é o que nos move, né, e, enfim, correr atrás dos sonhos. A gente vê que não é fácil, a gente mata um leão por dia, mas, enfim, vale muito a pena. Meus parabéns, doutora, meus parabéns. Obrigada. Tanto pela vida pessoal, quanto profissional e acadêmica. E nessa área, na parte profissional, como é o trabalho diário da doutora? Bom, eu tenho um escritório aqui em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, e no meu escritório eu trato causas cíveis, empresariais, também algumas causas trabalhistas. A gente tem uma colega, né, que atua comigo nessa área. Então, eu acabo agora vão ser 6 anos, né, 6 anos de advocacia. Então, já tem uma certa carteira de clientes, e o que se busca? Fidelizar o cliente. Se trata mais, às vezes, até mesmo de um trabalho mais artesanal, esse cuidado com o cliente. E, enfim, é algo que eu vejo que faz a diferença, porque atualmente nós estamos num momento tão tecnológico, e às vezes as pessoas, elas querem né, serem ouvidas, elas querem um pouco mais de atenção. Então eu percebo que esse atendimento um pouco mais humanizado, né, e eu penso que essa também é uma característica do nosso povo, do povo preto, de ter esse acolhimento, porque eu penso que nós temos digamos assim, esse olhar mais próximo, esse olhar talvez mais acolhedor, porque para nós as coisas não são fáceis, então a gente se coloca no lugar do outro e consegue. Eu tento fazer isso no meu trabalho, e, enfim, às vezes não é fácil. A gente sabe que tem as questões também de racismo, por exemplo. Na minha empresa, no meu escritório de advocacia, por vezes a gente utiliza, por exemplo, um símbolo, uma marca. E por muitas das vezes, quando se apresenta lá uma mulher preta, não é
bem o que as pessoas às vezes esperam, né? Bom, quem é... é Cordeiro Silva Advogados e a representante chega, por exemplo, diante de um litígio empresarial para representar uma empresa, por vezes eu vejo a gente sente, né, essa hostilidade por conta das pessoas, mas a gente sabe que, enfim, essa resistência, ela já é algo que a gente aprendeu, de certo modo, a lidar, então é difícil, mas eu sei que nessa luta eu não estou só, são vários irmãos comigo, e isso, de certo modo, me fortalece. Então, hoje, estando, né, agora, fazendo parte da Comissão da Igualdade Racial, na minha época de faculdade, eu não tinha colegas pretos, eram muito poucos, né? Geralmente eu era a única da sala ou tinha mais um. E agora eu vejo tantos colegas advogados pretos, nós nos reunimos, às vezes, nas reuniões de comissão ou nos eventos. Então, por isso, eu me sinto feliz e sinto que é o meu dever dar continuidade, por mais que seja assim, que a gente precise dispor de um certo tempo, mas todas essas demandas, elas são necessárias. Nós, advogados pretos, a gente precisa desse tempinho. A gente, não estou dizendo que todos nós precisamos militar ou né, estar nos movimentos, mas a gente precisa sim ser referência, porque nós não tínhamos isso quando nós éramos pequenos, eram poucos, hoje ainda nós continuamos pouco, tendo em vista a nossa quantidade, né, a quantidade de pessoas pretas no Brasil, então a gente vê que ainda é muito pouco, mas hoje nós podemos ser exemplos para outras crianças pretas aí, de comunidade, enfim, que elas possam persistir, porque nós vamos estar aqui para dar mão para elas. Meus parabéns, doutora. Não é que nós escolhamos a luta, né? A luta é que nos escolhe. Nós abraçamos ou não. Aqueles que têm consciência, algum tipo, né, de pensamento, no entendimento a favor da negritude, da promoção da igualdade racial, acaba seguindo esse caminho e lutando diuturnamente, como eu vejo a doutora, tanto no aspecto pessoal, né, porque diz que tem o ditado, né, que uma mulher negra feliz já é revolucionário, eu vejo no seu sorriso que a doutora é muito feliz, profissionalmente, com a sua labuta diária na advocacia, defendendo os interesses do seu cliente, defendendo seus próprios interesses também em alguns momentos, e sendo, né, não modelo nem exemplo, né, mas aquela atitude, não é, que os outros olham, os mais novos, ou até mesmo também os mais velhos, que não têm coragem e disposição, e olham para a doutora, olham para a sua atitude, para o seu dia a dia, para a sua corrida, não é, de vida, e acreditam não só na doutora, como em si próprio. Meus parabéns. E academicamente, doutora, como é circular nos ambientes acadêmicos, né, do erudito, do estudo, dos livros, das pesquisas, não é, ser uma cientista jurídica? Como é que é isso, doutora? Na verdade, quando eu iniciei no mestrado, foi início da pandemia. E eu tinha uma curiosidade de saber como é que se dava o mestrado, enfim, conhecer um pouco da pesquisa. Foi no momento em que eu enviei, então, um projeto, o meu projeto, fiz a inscrição, e enviei meu projeto para a faculdade. E, para minha surpresa, eu fui aprovada. Então, no mestrado, eu cursei ele todo praticamente virtual, né, de casa. E a gente acabou agora só mais ao final tendo alguns encontros. E, claro, até mesmo a questão mais da pesquisa, tudo era uma nova metodologia. Então, eu tive alguns amigos, na verdade, que eu verifiquei, o que me deu mais força de entrar foi que ali eu encontrei mais colegas, e, para minha surpresa, na primeira reunião, um pouquinho antes da pandemia, foi início de março de 2020, eu vi ali que eram cinco ou seis pessoas pretas. Então, nós tínhamos aí quase, a sala, nós tínhamos quase um percentual de 10% de pessoas
pretas. E eu pensei, olha, nossa, eu falei, nossa, que legal, eu pensei, aqui é o meu lugar e eu quero continuar, vamos entender como é que funciona o mestrado. E a partir daí, né, foram vários os desafios, porque a questão acadêmica da pesquisa, de fazer a ficha, a famosa ficha de leitura, fazer essa ficha de leitura também, para mim, foi algo que eu fui também construindo, aprendendo. Então, a academia trouxe além da questão acadêmica, ela trouxe também um olhar mais para dentro de mim e da minha vivência enquanto mulher preta, e para um olhar também voltado para o nosso povo. Por quê? Porque a academia nos provoca a pesquisar sobre um grupo vulnerável. E aí eu pensei, bom, dentre tantos, né, que nós temos, né, indígenas, pessoas pretas, são vários grupos em condição de vulnerabilidade. Eu pensei, bom, eu vou pesquisar sobre a minha raça. Eu quero trazer contribuições para o meu povo. E ali eu entendi que eu tinha, que ali era o meu lugar e que eu tinha que buscar aprender, enfim, me desafiar nesse sentido. Só que, claro, nisso tudo nós temos a questão toda também de organização, porque naquele momento tu precisa organizar as questões pessoais, né? O meu filho estava se alfabetizando na época, já estava, né, em pandemia, então a gente acaba tendo que se desdobrar. Mas, voltando à questão da acadêmica, né, de como isso para mim se deu, para mim eu vejo que é uma Janaína antes e depois, porque me permitiu descobrir, e cada vez mais, porque eu falo isso, eu percebo isso, que é como o senhor como o senhor comentou agora há pouco, que é uma questão de consciência. Todo dia nós vamos aprendendo um pouquinho. A nossa consciência, ela vai cada vez mais, nós vamos tendo cada vez mais propriedade, mais consciência de nós mesmos, né, do nosso passado, do nosso presente, enfim, das nossas demandas. Então, na vida acadêmica, hoje, eu busco trazer, e agora, principalmente no doutorado, eu quero buscar mais autores e autoras pretas, eu quero trazer para a minha pesquisa mais autores, porque a gente percebe, né, que, enfim, que os autores pretos e pretas, a academia se utilizou muito pouco, né, dessas referências, e eu acho que a gente precisa enriquecer também os nossos trabalhos, as nossas pesquisas com os autores pretos. Então, esse é um dos meus objetivos, além dessa, que eu falo, né, dessa viagem sem volta, que é buscar construir constantemente, né, porque é isso, é construir, se desconstruir, trabalhar sua consciência, enfim, é algo que é muito, muito bacana. E para além disso, eu já fico pensando, né, como é que vai ser quando defender essa tese. E aí o que vem depois, né, a gente fica nessa função. Mas é muito, para mim foi muito, assim, foi algo que foi um divisor de águas, assim, foi muito importante. Hoje eu me sinto muito mais fortalecida. Muito bom, doutora, muito bom. Acredito que todos que estão assistindo, não é, conseguiram alcançar, não é, como é essa vida acadêmica, essa nossa labuta científica de busca do conhecimento, de construção do conhecimento, já que a doutora falou em construir, desconstruir, reconstruir. Construa para nós o conhecimento a respeito da sua dissertação. Qual é o título dela, doutora? Bom, o título da minha dissertação é O Racismo nas Corporações, da inaplicabilidade dos instrumentos normativos antidiscriminatórios, as possibilidades para alcançar o valor da diversidade racial nas empresas.
Bom, assim, o que a doutora está querendo buscar com esse, apresentar para o leitor, né, para quem for ler e estudar a sua pesquisa, esse título quer dizer o quê? Diga para todos nós. Qual é o objetivo, né, as ideias que estão contidas neste título? Bom, na verdade, eu procurei... Doutora, você responder que parece que você está numa festa. Tá sim. Sim, só um pouquinho, deixa eu só... É que a minha lâmpada aqui, de vez em quando, ela dá uma maluca. Deixa eu só apagar aqui, só um pouquinho, por favor. Licença. Tá. Vai ficar um pouquinho mais escuro. Deixa eu... Conseguem ver? Mas agora não tem mais baile. Eu achei que ela não ia fazer isso comigo hoje, mas ela fez. Nós vamos embora. Pode continuar. Tá. Então, quando eu parti, né, para a minha pesquisa, e originalmente não era essa, quando eu iniciei, quando eu fiz o meu projeto, eu pensei em trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, quando... Consegue me ouvir bem? Sim, tá tudo ok, agora tudo ok. Tá. E aí, nessa construção, então, a minha orientadora, a doutora Raquel, professora Raquel, ela me propôs, então, né, tratar de um grupo vulnerável. Então, como eu havia dito, eu pensei, bom, então vou tratar sobre o nosso povo. E na minha pesquisa eu comecei a juntar bibliografias, referências, e aí comecei a trazer algumas questões, né, algumas obras também de racismo estrutural, e o silenciamento, né, da história do nosso povo. E a partir daí também eu comecei a encontrar essa questão de desigualdade racial no mercado de trabalho. Né? Eu comecei a fazer algumas indagações e a partir daí eu também pude verificar que, né, enfim, se nós temos uma democracia, né, no Brasil, e aí eu quis apresentar isso para ela. Eu disse, bom, então nós temos, de certo modo, uma utopia, né, uma utopia de Estado democrático de direito. Então ali eu fui colocando algumas informações no meu projeto, trouxe também a importância, né, de proteção, né, dos direitos antidiscriminatórios, e a partir dali eu comecei a fazer uma análise das leis antidiscriminatórias vigentes no Brasil. E a nossa primeira legislação antidiscriminatória, que foi a Lei Afonso Arinos, ela foi publicada em 1951, ou seja, né, nós já temos aí mais de 70 anos de publicação dessa lei. E claro, com todas as suas dificuldades de aplicação, de abrangência, né, que nós vemos até aí, e depois dela várias outras, Lei K.O., várias outras leis que foram surgindo, só que mesmo existindo todas essas legislações, nós constatamos que essas legislações não eram eficazes, não eram suficientes para proteger, né, os trabalhadores, as pessoas no ambiente corporativo. Então, eu trouxe nessa pesquisa alguns aspectos de uma gestão corporativa responsável. Eu trouxe também as ações afirmativas como uma forma de incentivo de boas práticas. E a partir daí nós criamos, né, a gente ousou pensar num guia possível para as empresas, num guia, num norte, na verdade, né? Num norte para que as empresas pudessem se basear, ou para as empresas que quisessem, na verdade, pensar em uma construção antirracista como uma forma de selo, um selo. Então, foi uma ideia que nós colocamos ao final do trabalho para sugerir boas práticas também no ambiente corporativo. E aí, a gente também buscou trazer essa necessidade, né, de transformação social nas instituições corporativas. E a
partir daí, não sei se eu continuo, doutor, que eu lembro que o senhor, não sei se o senhor chegou... Posso? Pode continuar. Tá. E aí, nós buscamos, então, através da metodologia sistêmico-construtivista, que ela enfoca o processo de construção a partir da realidade, sob a perspectiva de um observador. Nós criamos, a partir da dialética jurídica, criamos o problema sugerido, né, para propor uma reflexão acerca de possibilidades, né? Então, trouxemos ali uma possível resposta. E os resultados, né, dessa pesquisa, eles tinham como objetivo trazer, então, novos aspectos, novas perspectivas, então, do problema proposto, e também, ao final, eu coloco que não é possível o exaurimento dessa problemática, porque se trata de uma dissertação, né? Então, agora, esse trabalho ele vai continuar sendo trabalhado, esse estudo na minha tese, no qual aí sim, aí eu venho trazendo uma outra perspectiva. Eu sei que a doutora já falou da legislação, mas, assim, qual outro referencial teórico, quais são os outros doutrinadores, né, que a doutora pode, né, oferecer aqui para quem esteja nos assistindo, também poder acompanhar esse debate com outros autores? Bom, na minha pesquisa, eu trouxe... são várias referências, né, aqui que eu vou citar algumas. Só o... Cara, doutor, eu não quero que a doutora liste mais uma, duas ou três para o pessoal acompanhar o debate. Sim, então eu procurei então trazer, né, as legislações antidiscriminatórias, trouxe o professor Roger Halp Rios, que é um professor da Unicinos, que ele é o autor, né, da obra de direito antidiscriminatório aqui no Brasil. Trouxe também o professor Adilson Moreira, do Tratado de Direito Antidiscriminatório. Trouxe também o professor, nosso querido professor aqui da URGS, né, agora eu tô com o nome, tô ficando nervosa. Aí já tá falhando. Pode continuar a explanação. Professor Lúcio Almeida. Isso. É bom que... Professor Lúcio, do nosso querido professor Lúcio aqui, que é um grande incentivador aqui dos nossos acadêmicos aqui, dos nossos estudantes aqui do Rio Grande do Sul. Nem falo só da URGS, porque contempla, né, todos aqui. O professor, ele é o grande responsável aqui do NPA, né, que é o núcleo antirracista aqui de Porto Alegre, eu falo já num todo. Então, ele nos movimenta e nos instiga sempre a estar aí buscando. Então, professor Lúcio, professor Adilson Moreira, trouxe também o Silvio, né, o professor Silvio Almeida também. Então, trouxe esses autores e também... Bem acompanhada, doutora. Obrigada. E além disso, também trouxe algumas nessa construção, porque eu busquei nos ODS, que os ODS são os objetivos da ONU, da Agenda 2030, e eu utilizei o ODS 10, que fala de desigualdade social, que é o tema de pesquisa da minha orientadora, para fazer esse recorte, para conseguir aliar a minha pesquisa e tratar tratar da questão racial. Então, quanto aos ODS, quanto aos objetivos da ONU, porque a ONU propôs, e de acordo com os objetivos da ONU, nós temos até 2030 para construir, né, um planeta, um ambiente mais sustentável. Só que, de acordo com os relatórios que estão sendo apresentados da ONU, dos objetivos dos ODS, o Brasil ele está em constante retrocesso. Então, eu busquei fazer uma análise desse retrocesso. Como é que o Brasil ele está lidando com... Ele está, na prática, como é que ele está adotando, se realmente, de fato, o Brasil ele tem buscado
amenizar a desigualdade social, como isso funciona, por exemplo, na prática, no sistema de saúde, como isso na prática funciona. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente fala também de mercado de trabalho, como isso funciona, enfim, em vários aspectos que a desigualdade social faz parte, né? Então, eu venho trazendo o ODS 10, que é o objetivo da desigualdade social, aliado à minha pesquisa, para tentar sugerir, na verdade, né? Sugerir um guia. Esse guia em que eu trago ali, aponto, enfim, algumas formas, e eu posso depois disponibilizar, quem tiver interesse de conhecer a pesquisa na íntegra, vai poder observar, porque, na verdade, nós temos ali, eu tive a felicidade também de construir alguns gráficos, apresentar, de certo modo, uma pesquisa empírica, com alguns dados, né, que mostram bem como é que funciona essa realidade. A doutora falou dos dados, né? Não sei se eu já estou avançando muito, porque também todos estão ansiosos para saber, inclusive eu, né? Quais foram os instrumentos utilizados, né? Como que a doutora, né, verificou esses dados, né, que a doutora utiliza, né, na sua dissertação? Bom, eu vou já passando aqui, então, para os dados só um pouquinho. Bom, então aqui, na minha pesquisa empírica, eu trouxe alguns mapas onde eu utilizei, por exemplo, dados do IBGE, né, que aí, onde ele perpassa pelas desigualdades sociais de cor e raça, com apontamentos do estudo de 2019. Eu trago o mapa da população negra no mercado de trabalho, só que esses dados aqui, por conta da pandemia, como nós já estávamos ao final da pandemia, então eles não estavam atualizados, eles estavam aqui, os dados encontrados de 1999. Dados importantes também que eu encontrei e que nós encontramos, assim, muitas pesquisas que eu considerei como importantes para nossa pauta, são do Instituto Etios, né? Ali eu encontrei, por exemplo, nessa pesquisa aqui que eu fui buscar, perfil social, racial e de gênero, 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas. Então, ele faz um apanhado, ele busca, né, dentro dessas 500 empresas que foi feita essa pesquisa, saber como é que se dá esse perfil racial, quantos negros estão em posições, em cargos de liderança, né, quais são onde é que se encontram essas disparidades, né, e aí se percebe, enfim, em vários dos gráficos nós vemos essa disparidade entre, obviamente, de cor, né, mas também vemos muito a questão do gênero também, por conta né, então nós vemos a mulher preta num lugar muito inferior, né, a mulher preta é a mais vulnerável. E a partir disso também, aqui tem mais um outro gráfico que eu busquei, também do Instituto Etios, que fala também das ações afirmativas também, mas também em relação à mulher. Então, eu acabei fazendo também esse recorte, né, trazendo a questão da mulher, porque a gente precisa entender como é que a roda gira, né, e saber por onde essa desigualdade ela perpassa. Ela vem sim, ela alcança a nossa raça, mas ela também ultrapassa a raça e chega nas questões de gênero. Então, é importante que as políticas públicas que sejam implementadas tenham esse olhar, tanto para a questão de raça, quanto para a questão de gênero. E aí, a partir daí... A gente estamos acompanhando todos ávidos, querendo perguntar, mas não dá para liberar para todo mundo as perguntas. Mas, então, vamos seguir. Mas só a minha pergunta pode, né, doutora? A doutora utilizou-se de entrevistas, questionários? Não, infelizmente não pude, por conta da questão da pandemia, e quando me dei com a questão da pandemia, iniciei na pandemia e já estava finalizando o meu projeto, já ao final da pandemia, então inviabilizou a questão das pesquisas, e ficaria extremamente
rica a pesquisa com essa pesquisa de campo, mas realmente não foi possível, até porque eu não teria esse prazo. O mestrado, ele tem um prazo aí de 2 anos, né? Então, eu não tive como fazer, mas a ideia é continuar desenvolvendo essa pesquisa ainda no doutorado, porque agora eu consigo, além de ter 4 anos pela frente, eu consigo ampliar, consigo mergulhar, né, na pesquisa com mais tempo, consigo, enfim, a minha ideia é como ela se trata da questão empresarial, e eu queria de fato, claro, é algo que eu preciso pensar junto com a minha orientadora como fazê-lo, mas eu quero sim colocar a mão na massa e entender, ir para dentro realmente do ambiente corporativo, talvez, quem sabe, né, verificar como isso se dá nas empresas de fato, claro, eu tenho aqui os dados, tenho a pesquisa empírica, tenho relatórios, tenho censo, tenho o ranking de desigualdade do Gini, mas eu quero ver isso na prática. Parabéns, doutora, um trabalho de leoa. Parabéns, representa muito bem. Então, doutora, continuando. Pode continuar tudo que a doutora estava na sua explanação. Certo. Então, eu vou só trazer aqui que eu considero também importante, já para o pessoal que daqui a pouco pode ter mais alguma pergunta, mas o importante sempre para a pesquisa é saber qual é o problema de pesquisa, né? E aí a gente parte da pergunta. Então, qual é a pergunta, né? E aí eu coloco isso. Eu coloco a seguinte pergunta: sobre a perspectiva dos dispositivos de proteção e defesa dos direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal, em que medida os atuais instrumentos normativos antidiscriminatórios existentes no Brasil auxiliam ou não na ampliação da diversidade racial nas empresas? E aí eu trago, por exemplo, no objetivo geral, que esse trabalho ele consiste em investigar, né, esses mecanismos e entender por que esses princípios que obrigam e vinculam as empresas aos direitos humanos, por que as empresas elas podem se voluntariar, ou seja, por que elas podem aderir ou não, por que esses dispositivos, de certo modo, eles são livres, né? Eles podem adotar ou não adotar. Nós temos, então, várias legislações, nós temos a legislação também de direitos humanos para as empresas, específica, agora criada em 2018, mas é isso, as empresas elas podem se voluntariar, elas podem escolher se adotam ou não. Então, eu acredito, e a minha ideia é pensar e construir uma tese criando algum dispositivo, talvez, sei lá, sugerindo algo mais eficaz para que elas não... É pretensioso da minha parte, mas eu penso que talvez falte tem alguma coisa faltando nessa engrenagem, né? Então, a gente tem que se debruçar. É diferente de todos, né? Todo mundo que pensa diferente acaba sendo, não é, atingido pela vontade de fazer algo que para muitos é muito difícil. Mas se a doutora tem muita vontade, tem a disposição e tem o conhecimento teórico e prático, para mim não vejo dificuldade que a doutora consiga. E então, como é que eu gostaria então de apresentar como é que eu dividi então esse trabalho? Eu dividi então em 3 capítulos, né? E no primeiro capítulo eu trago o racismo, trago as pautas de racismo, desigualdade social e aspectos da exclusão social. Então, eu trago daí então os ODS, trago a discriminação no mercado de trabalho, os desafios e os impactos de como isso se dá no ambiente corporativo. E como é que eu trago isso? Trago falando um pouquinho da história da população negra no Brasil, perpassando então por aspectos sociais, econômicos, vivenciado pelo negro desde o período da escravidão, né, a fim de identificar os aspectos que fazem com que nós ainda estejamos nesse cenário, identificar então aspectos da discriminação racial, investigar de que modo esse racismo impacta nas corporações, mostrar, pontuar os efeitos negativos então desse preconceito. No segundo capítulo... Pontue para nós.
os efeitos negativos? Bom, em relação aos aspectos negativos, aqui, como é que eu coloco? Eu trago, na verdade, como nós não temos, na dissertação, nós não temos digamos assim, esse alcance, né, para apresentar de próprio a nossa colocação, então eu trouxe os aspectos negativos através dos gráficos, através dos índices, mostrando através de pesquisas, inclusive, depois eu quero até compartilhar com vocês, tem uma bem específica aqui de um teste que foi feito, de que eu coloco ele e achei até um modo diferente, interessante de se colocar, que foi um teste feito para um RH de contratação, em que as pessoas colocaram pessoas brancas, pessoas pretas, e colocavam cada uma com as mesmas roupas, fazendo as mesmas coisas, ou seja, colocavam, por exemplo, uma mulher preta, uma mulher branca limpando alguma coisa, e aí eles sugeriam que a mulher estava fazendo algo e que ela seria uma característica de que, enfim, traziam características voltadas ao privilégio branco. E a mulher que estaria na mesma posição estaria num cargo de de limpeza, e nada, não estou falando nada em relação ao cargo, e sim a como as pessoas veem, né? Então, naquele teste que eu trago aqui na minha dissertação, como que eu lugar, usei ele. Né? O lugar, né? Isso, é o lugar, isso. Não um Isso. outro lugar. Para um homem com terno preto, seria um segurança, um homem negro. O lugar que você colocou, onde estavam colocados, era um não lugar, não é? Isso, exato. Então, os aspectos negativos, eu trouxe as pesquisas, de certo modo, a pesquisa empírica, para demonstrar, olha, e não sou eu que estou falando, Janaína, e sim as pesquisas. Aqui, todas elas apontam o racismo. Todas elas, de certo modo, elas reiteram e reforçam tudo que está sendo dito nesse trabalho. Então, a partir disso... Obrigada. Pode continuar. E a partir disso, no segundo capítulo, eu trago, então, o direito antidiscriminatório, trago também a responsabilidade social das empresas, e ali trago um pouquinho do Decreto de Direitos Humanos, que é o decreto de 2018, e aplicabilidade nas empresas, discursos e realidades. E ali eu falo isso, né, nesse trecho que o decreto de direitos humanos, ele aponta várias questões que se devem seguir, mas, ao mesmo tempo, ele deixa solto, né? Então, as empresas, aderir ou não, é uma questão voluntária, né? Então, para que nós temos tantos instrumentos de prevenção, se na prática nenhum deles alcança, de fato, essa tutela, né? Doutora, tem uma pergunta que foi feita por uma pessoa que está nos assistindo, que agora eu acho que cabe fazê-la, né, sobre o direito antidiscriminatório. Então, como a doutora verifica, na verdade, como a doutora enxerga o Estatuto de Igualdade Racial para o direito antidiscriminatório, posso dizer como contemporâneo? Qual a importância do Estatuto da Igualdade Racial para o direito antidiscriminatório contemporâneo? Olha, na verdade, nós vemos que o mundo ele sofre transformações e, felizmente, a tecnologia também, eu acho que ampliou várias possibilidades. Então, assim, eu acho que, como eu disse, é uma ida sem volta. Nós não podemos mais permitir que as legislações não tenham aplicabilidade, mas não vou fugir da pergunta, tá? É só para contextualizar. Então, eu penso que a tecnologia, ela está a nosso favor. E hoje, com o avanço, então, da comunicação, da tecnologia, nós temos a nosso favor, então, o conhecimento com mais facilidade, nós podemos nos comunicar, nos aliar com mais facilidade. Então, temos acesso a informações e temos essa possibilidade
de cada vez mais ampliar o nosso conhecimento. Então, a partir disso, não se trata apenas da Janaína, que é uma acadêmica, né, agora uma doutoranda. Hoje, para minha mãe, a minha mãe também tem acesso a essas informações. Então, hoje, quando ela vislumbra, por exemplo, o estatuto, ou entende que hoje nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, quando nós temos proteções voltadas especialmente para nós, para o povo preto, então nós vemos que, de certo modo, todo esse universo, ele conspira a nosso favor, que eu digo, que nos permite enxergar e ter esse acesso com mais facilidade e clareza. Então, quando eu vou pensar que hoje esse acesso à informação, que contempla também, por exemplo, a minha mãe, ao meu filho, ela alcança todos, e nós temos disponíveis aí, então, as informações, não só mesmo, enfim, para o povo brasileiro em geral, nós vemos que sim, as políticas públicas, assim como o Estatuto da Igualdade Racial, assim como as legislações antidiscriminatórias, elas falam de nós, elas falam dos nossos interesses. Então, eu vejo que é preciso existir, é preciso a existência das políticas, seja, e na verdade, eu não estou especificando uma política ou outra. A gente precisa de inúmeras políticas, ainda faltam, nós podemos criar inúmeras políticas, mas eu vejo que esse diálogo o diálogo da questão da igualdade racial, ele precisa se ampliar, ele precisa buscar compreender como é que se dá isso para, né, ampliar, eu digo, para todas, todes e todos, a gente precisa conseguir alcançar e precisa que essa legislação alcance. Então, eu vejo que elas falam, que elas estão interligadas, elas, de certo modo, elas conseguem tratar de alguns pontos, mas eu vejo ainda também que tem muito a construir. Então, para minha pesquisa, hoje no direito antidiscriminatório que eu busco, eu fui, agora no doutorado, eu fui buscar saber como o direito antidiscriminatório, que partiu de 1951, da Lei Afonso Arinos, então eu quis saber, bom, mas não partiu dali. As pessoas pretas, elas não... A nossa história é lá de trás, e todo o período de escravidão. Então, agora eu estou mergulhando lá, fui lá para a emenda, estou lá nos Estados Unidos para tentar saber como é que ela surgiu. Eu saí fora daqui, atualmente, na minha pesquisa, eu estou fora daqui, estou fora do Brasil, para entender, porque eu vejo que todas elas se completam, mas, ao mesmo tempo, para conseguir pensar em algo, eu vou ter que buscar saber um pouco mais lá da base, saber... Doutora, só para te cortar, muito bem, está representando muito bem, falando muito bem sobre todas as questões relativas à sua dissertação, que tem a ver com toda a negritude. Só que a nossa live, o Instagram nos libera 1 hora, e a gente faltam uns 10, 12 minutos. Então, agora a gente pode continuar seguindo o destrinchamento da sua dissertação. A doutora parou no capítulo 2, pode continuar falando. Tá, eu vou então tentar resumir. Eu vou tentar então. Então, aqui na parte 3 eu falo então dos desafios da desigualdade racial nas empresas, limites e alternativas. Então eu trago... Tranquilo, não precisa correr não. Tá. E aí eu trago o ESG, de equidade racial setorial, como uma perspectiva, né, também de ação afirmativa, na verdade, uma política de como na prática as empresas podem utilizar. Então, aponto algumas respostas, trago essa proposta educativa antirracista nas organizações como um guia prático, né, a partir da temática racial, e trago também aqui
os ODS, né? Os ODS aliados ao ESG, que são práticas sustentáveis, que é essa nova perspectiva que se busca a partir de todo esse cenário contemporâneo que nós temos de como solucionar as desigualdades no mundo atual. E aí, ali como eu comentei, então, dando um panorama das legislações antidiscriminatórias que eu busquei trazer, então eu trouxe a Lei Afonso Arinos, trouxe a Lei de Injúria Racial, a Lei KO, o Estatuto de Igualdade Racial, as diretrizes nacionais de empresas e direitos humanos. Então, fui né, perpassando por todas as legislações antidiscriminatórias. E já partindo, então, né, para as considerações finais, assim, já um apanhado que eu gostaria só de não deixar passar, por conta também do tempo, da importância, né, deixa eu só botar aqui que eu fiz um pequeno resuminho, para não me perder na minha fala, mas enfim. Qual é a importância, então, desse trabalho, né? Porque a sociedade brasileira, ela possui um compromisso com a diminuição da desigualdade racial, porque o Brasil é um país multirracial. Então, a importância desse debate acadêmico, econômico e político na luta contra as desigualdades sociais, ela se mostra aqui, então, como um indicador importante para pensar no acesso às oportunidades, então, dentro das empresas. E, a partir disso, então, com o estudo de tabelas, de gráficos, né, no âmbito também dos desempregos, nos baixos salários, né, para o povo negro, nas poucas oportunidades que nós temos, né, no mercado de trabalho, em relação à cor, em relação à raça. Então, os resultados aqui que eu encontrei, eles apontam a grande desvantagem da população negra em relação à população branca. Então, a gente percebe que, de fato, as desigualdades raciais, elas impactam, né, muito na estrutura do país e dividem economicamente, então, a sociedade. Então, para tanto, o combate ao racismo, ele se torna fundamental para reduzir essas desigualdades econômicas e sociais, porque o negro, ele permanece em posição de inferioridade. E em razão do nosso histórico, né, do histórico dessa carga que a escravidão nos deixou. Então, por isso é importante, né, então, se hoje me perguntam, nossa, mas existe racismo, sabe, então é uma questão muito também de consciência, né, e não só consciência só do branco, também do preto, né, consciência de todos. E então, na medida que eu trago isso no trabalho, então, na medida que o ser humano ele é desrespeitado pela sua raça, pela sua cor, pela sua etnia, o Estado democrático de direito, então, se torna uma utopia. Então, contudo, a proteção de direitos humanos, ela se sobrepõe a qualquer interesse, e é isso que trata o trabalho. São prerrogativas e garantias inerentes ao homem, cujo princípio basilar é o respeito à dignidade e ao acesso a condições mínimas de vida. Tá, em 5 minutos, eu vou correr aqui. Então, dessa forma, então, a violação dos direitos humanos e o racismo, elas estão interligados, né, porque o racismo estrutural, ele afeta de forma negativa as relações empresariais, então, e é necessário, então, que se rompa, né, com esse ciclo de exclusão, né, que permeia, então, o ambiente corporativo. Deixa eu já ir me dirigindo mais, então, para o final. Então, aqui, então, nesse estudo, então, busca-se mostrar, né, que é possível, então, aderir a uma prática viável para amenizar a desigualdade no ambiente corporativo e que se adeque à realidade e às necessidades da empresa, que tenha
como objetivo principal a promoção da diversidade. E aqui eu trago esse guia de boas práticas que eu chamei aqui no meu trabalho de incluir. Então, essa pesquisa, ela faz aqui uma pausa, então, nesse momento, com os resultados já obtidos, e se trata, então, de um trabalho introdutório, e que não pretende exaurir a matéria, e sim propor novas possibilidades a partir dos direitos e das normativas de proteção aos direitos humanos vigentes no mundo, né? Então, aqui essa dissertação, ela é mais um passo rumo à discussão de alternativas possíveis, né, e desafios para a promoção da diversidade e como isso, o que isso pode gerar. Então, há muitas direções e possibilidades ainda a ser percorridas e espera-se que esse estudo ele contribua para a construção de muitos outros debates. Que excelência acadêmica. Muito obrigado por sua participação. Me sinto honrado de estar aqui em primeira fase, né, em primeira mão, acompanhando toda essa sua explanação. Tá? Acredito na sua tese de doutorado, ela vai ser espetacular, assim como foi sua dissertação. E muito obrigado. Só tenho a agradecer e acredito que todos que estão vendo também têm a agradecer. Falta 2 minutinhos, faça seus últimos agradecimentos, sua rede social. Quem quiser conhecer mais a fundo a pesquisa da doutora, curte, chame na mensagem, né? Agora online a gente se acha fácil. Apesar da distância, estamos próximos. Pode falar. Exato. Bom, eu quero apenas agradecer a Anã, agradecer a você, doutor Luiz, né, pela disponibilidade, e agradecer a todos que estiveram conosco, a todos também que vão estar ouvindo aí enfim, porque ela vai ficar gravada, mas agradecer também vai no YouTube da associação. Que ótimo. Mas agradecer, então, o tempo de cada um, porque eu sei que o tempo é algo, o que nós temos aí de mais caro. Então, muito obrigada por me ouvirem e espero que tenha humildemente contribuído um pouquinho aí para a reflexão de cada um. Sigo aí também nessa questão, nessa constante busca por evolução. Eu acho que isso é para nós todos, né? Então, eu fico muito, 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 muito grata pela oportunidade. Doutora, agradeço imensamente a Anã e agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco hoje. Meus parabéns, doutora. Temos que, claro, agradecer à Associação Nacional da Advocacia Negra, agradecer à doutora Janaína Magalli, agradecer ao presidente da nossa querida associação, doutor Estevão Silva, e a todos que acompanham e também aos que participam através, né, das nossas relações online, no Instagram, no YouTube, Facebook e todas as mídias a qual temos o alcance. Eu sou Luiz Felipe Roque, sou aqui do Rio de Janeiro, advogado, estou sempre com todos, sou coordenador de entrevistas da ANAM e até o próximo A Banca, com mais um pesquisador negro aqui trazendo o conhecimento, diferente daqueles conhecimentos que diziam para a gente, o que importa é a negritude, o que importa é a nossa epistemologia. Um grande abraço, doutora. Obrigada, doutora. Abraço a todos. Abraço a todos.